aqui mais um episódio do nosso Mama, Som e Riso. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, muito relevante, que eu tenho uma experiência pessoal extraordinária, que é sobre assistência farmacêutica, né? O papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde da mulher e da criança, que é o foco do nosso podcast. Antes de propriamente apresentar o nosso querido convidado, que está aqui à sua frente, eu quero dar um dado estatístico, que foi assim, um grande despertar, né, que provocou que nós encontrássemos um farmacêutico que viesse aqui contribuir com o nosso podcast. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, os erros relacionados à medicação são 25% dos problemas com a saúde no mundo, sendo que mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos. Nesse contexto aí, a gente destaca a importância do profissional farmacêutico não só na prevenção dos riscos relacionados ao uso dos medicamentos, mas também na manutenção da saúde desses pacientes que comprou em grupos especiais. E nesses grupos especiais estão aquelas pessoas que nos interessam aqui no podcast, que são, nomeadamente, as gestantes e as crianças. Então, a atenção farmacêutica, na prática, que prioriza a orientação e o acompanhamento do farmacêutico, né, o farmacoterapêutico, né, dos pacientes, é eficaz na redução dos agravos de doenças e no custo para o sistema de saúde, reduz o custo para o sistema de saúde. Então, o papel do farmacêutico é muito importante nesse contexto aí, né, e a estatística está mostrando para nós. Então, eu queria apresentar o nosso querido amigo convidado, que é o José Bento. Ele é casado, pai de uma linda menininha, né, licenciado em Ciências Farmacêuticas em 2002, com pós-graduação em Farmacoterapia. Né, no seu percurso profissional já passou por farmácias de aldeia, de cidade, de bairro social e agora está onde gosta, numa aldeia com contato direto com o povo. Ele se considera uma pessoa feliz, que eu também considero, bem disposta, também considero, sempre com uma piada para desbloquear as situações mais complexas. Gosta de falar e de rir, porque rir também é um bom remédio. Então nós ficamos todos muito bem saudáveis sob a companhia dele, porque estamos todos muito bem medicados. Então seja bem-vindo, querido. Obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um projeto muito interessante e eu sempre fui a favor, como profissional de farmácia, sempre fui a favor do farmacêutico sair de trás do balcão, tirar a bata e conviver, demonstrar que sabe. Não é questão técnica, senão vamos começar aqui a falar dos beta-bloqueantes e dos diuréticos, isso também não interessa para nada, interessa falar de coisas práticas, coisas do dia-a-dia que todos nós devemos usar. Pronto. Muito obrigado pelo convite, vou tentar ser responder o mais adequadamente possível. Antes da gente abordar aqueles pontos que a gente quer trazer para partilhar com as mães, trazer orientação, empoderamento, autonomia, eu queria partilhar uma percepção, algumas evidências que eu vi na assistência farmacêutica que me deixou assim, muito feliz, muito acolhida. E eu achei muito espetacular. Partilhei com os colegas, né, que já vivenciaram também situações parecidas. Ao você ir à farmácia cá em Portugal e a gente leva a receita, na maioria das vezes é digital, você leva lá e vê o QR Codezinho, a gente leva lá e é atendido pelo farmacêutico, pelo atendente. Todas as medicações lá prescritas pelo médico, elas são extremamente bem orientadas, sobretudo no que tange, independente se é antibiótico, se é anti-inflamatório, se é um antitérmico, enfim, vem com uma taxazinha dizendo exatamente a duração, né, a dosagem. Se for uma medicação que precisa ser diluída, eles perguntam se você deseja que seja diluído, que eu entendo que é uma forma de garantir que haja erro na diluição e também contaminação daquele produto ali com a água contaminada, enfim, eu acho que deve ser prejudicial, José Bento vai me dizer. Então eu percebo que é um reforço sobre a dosagem. Eles, além de botar nesse adesivo, nessa tarjeta, seja uma medicação nasal, um antihistamínico, um antibiótico, independente, todos eles vêm com essa preocupação. E eles perguntam, eles na orientação enfatizam, além da tarjetazinha, eles enfatizam.
vai durar tantos dias, assim, para entender se de fato aquela mãe, aquele cuidador compreendeu. E a importância do acondicionamento daquela droga, se precisa ficar no frigorífico, se não precisa ficar no frigorífico. Então, é uma forma muito cuidadosa de garantir que a medicação seja bem dispensada e seja bem administrada. Além das informações que a família recebeu lá no hospital, eles se comprometem com esse reforço dobrado, que eu achei espetacular, que é muito, mas muito diferente a minha experiência em relação ao Brasil. Né? E é por isso mesmo, José, essa coisa da... Vamos começar a responder isso com um bocadinho de história. Às vezes nós temos que olhar para o passado para perceber o futuro. Portugal, dos primeiros negócios centrais em Portugal a terem sistema informático são as farmácias. Para explicar a origem da questão. Entretanto, nestes últimos pós-Covid, já antes do Covid, agora do Covid, desenvolveu-se a receita eletrónica. Tornou todo o processo muito mais rápido para todos e mais direto. O que é que eu quero dizer mais rápido e mais direto? Não sabem, mas vou dizer o termo mais banal, quando eu abro uma receita, automaticamente aparece o nome do doente, e eu vejo que eu tenho à frente uma senhora e o nome do senhor, eu começo logo ali a diferenciar alguma coisa. Automaticamente aparece o contacto da pessoa, a data de nascimento, ou seja, a data de idade, e que médico é que foi. Quando eu digo médico, estou a falar de especialidade. Por exemplo, se eu tenho à minha frente uma senhora que está a buscar um medicamento para um senhor que tem a idade de ser o pai dela, de um urologista, eu começo a orientar o meu discurso para aquela maneira. Ou seja, isto tem tudo, o processo foi evolutivo. Primeiro foi a informatização das farmácias, depois os profissionais, claro que em todos os negócios e todas as atividades há bons e maus profissionais, mas a seleção natural está a fazer com que o trabalho seja o mais... Quando digo igual, não é igual, porque cada pessoa tem as suas variantes, mas está a ser muito padronizado para que tudo corra bem. Ou seja, conseguimos ver o nome da pessoa, logo sabemos qual é o sexo, a idade, e depois, através dos medicamentos, conseguimos perceber também qual é o nível de literacia, qual é o nível de envolvência da pessoa, porque às vezes também acontece, uma pessoa vai comprar, no tempo de Covid, era um vizinho que ia comprar medicamentos para a vizinha, que a vizinha estava confinada, etc. E tal. E então também conseguimos ver sim, isto é um tratamento habitual, ou o tratamento do meu pai, ou o tratamento da minha irmã, ou não, isto é a primeira vez, depois a partir daí vamos orientar. E isto tudo foi evoluindo ao longo do tempo, com uma base muito simples, porque nós temos o Ministério da Saúde a controlar, mas é no sentido de se poupar, quer dinheiro, quer recursos, porque todos nós pagamos impostos. E se um doente, estamos a falar, um doente toma um mau medicamento, vai para o hospital, ou seja, está a ocupar lugar no hospital de uma pessoa que podia ser evitada, é do nosso dinheiro que está a tratar aquela pessoa, e isto o farmacêutico faz. E, aliás, as próprias farmácias são avaliadas não pela quantidade de medicamentos, mas pela quantidade correta de medicamentos que são avaliados. Sobre a preparação do antibiótico é uma questão mesmo técnica, porque os antibióticos são muito instáveis depois de preparados, a maior parte deles têm validade entre 8 a 10 dias depois de preparado, e sim, é das poucas artes que ainda se faz, que é a preparação de um antibiótico. Quando digo arte, não é só por água, que tem uns certos truques, que são truques mesmo próprios ali do ambiente, claro que eu não vou dizer. Eu acho que até pergunto aos pais se querem que eu adicione licor de beirão ou vinho verde. Os pais dizem, põe licor de beirão para ver se eu dormo. Mas é assim, só mesmo para terminar, farmácia não é só vender, estávamos ainda agora a conversar, não é só vender, estamos a conversar em offer, não é só chegar a vender pique, faz assim uns tiques aqui dos códigos e vai-te embora. Não, há muita arte por trás. Claro que há bons e maus profissionais, mas quem tem gosto consegue desenvolver técnicas para fazer a pessoa aderir à terapêutica. E isto é um termo técnico que o Ministério da Saúde gosta muito, porque eu posso ter os medicamentos mais caros do mundo, se o doente não toma bem ou se não sabe tomá-los, não vou fazer nada. Verdade. Eu quero deixar claro, assim, enfatizar que eu me senti muito cuidada, muito acolhida quando eu levei a minha filha, né, na farmácia e o farmacêutico perguntou se queria que fosse diluído. Claro que sim! Foi muito bom, foi muito bom. Então vamos lá para umas outras questões.
Queria que você, sob o seu ponto de vista de profissional de saúde que e nessa área, né, da farmácia e da sua vasta experiência, fizesse um alerta para as mães sobre a automedicação. Mas mães, de modo geral, enquanto mãe que se medica, né, que se automedica e automedica seu filho, que está sob sua responsabilidade. Então, sobre a mãe, eu tenho um discurso, eu agora trabalho numa aldeia e consigo acompanhar muito melhor as pessoas. Eu tenho um discurso fixo. Aliás, trabalhar em farmácia também às vezes temos que ter aquele discurso, não é chato assim para toda a gente, mas porquê? Porque se nós dissemos sempre a mesma coisa, nunca somos apanhados nem na mentira nem no erro. Aliás, a não ser que estejamos a dizer uma coisa errada. Eu digo sempre, quando há uma mãe que diz, ou eu percebo na receita, mais uma vez a história da receita, vejo o nome, vejo a idade, vejo se foi uma ginecologista que passou, ou eu percebo logo ali, e também o tipo de medicamentos orientam-me se. Quando eu vejo que é uma mãe que está grávida, eu digo logo, eu vou já dar um conselho a mim. Do início da concepção até o final da amamentação, uma coisa que pode tomar em total segurança dentro das regras é o paracetamol. Está aqui em xarope, é o paracetamol. A partir daí temos que ter muito cuidado. Se a automedicação já é complicada em todos os adultos, todas as crianças, numa mãe gestante, pós-parto e amamentação, ainda é mais. Até estivemos a falar sobre o site da E-Lactância, para caso haja alguma dúvida, mas se for ao E-Lactância com olhos de ver, porque depois é o risco-benefício, o ver, quase nada se pode tomar na gravidez e na amamentação. Claro que depois é o risco-benefício para a saúde do bebê, para a saúde da mamã, pronto, mas essas coisas são todas, ou deviam ser todas mais ou menos, ou são todas ponderadas. E aí, para a mamã, a gravidez não é uma doença, é aquela frase clichê, mas a gravidez não é uma doença, é uma condição. E nós, a questão da gravidez é só o que é que passa ou não passa na barreira hematoencefálica e o que é que passa ou o que é que não passa na barreira placentária para atingir ou não atingir o bebê. Um exemplo típico é o paracetamol. Se nós podemos dar a latentes recém-nascidos paracetamol, em teoria não, na prática também podemos dar à mamãe. Essa é a única coisa que é segura. A partir daí, tirando os ácidos fólicos para prevenção da degeneração do tubo neuronal do bebê que está a nascer, tirando uma ou outra coisa, ferro, magnésio, o resto tem que ser tudo muito bem ponderado pelo médico a acompanhar, pelo obstetra, ou neste caso pelo farmacêutico a acompanhar, porque, aliás, nós até podemos dizer a história ao contrário. Então, antes, enquanto a mãe engravida oficialmente o óvulo do espermatozoide e até ter um teste positivo, passam ali 2, 3 semanas. Então, nessa altura, a pessoa não sabe que está, pode ter que tomar. Pronto, mas aí temos que ter bom senso e temos que ter cuidado em toda a medicação, porque também há medicação que é alerta vermelho para a grávida e o médico continua a prescrever, porque entre o risco e o benefício e o aborto ou a depressão pós-parto ou whatever, é preferível atuarmos daquela maneira. Se a automedicação já não devia acontecer assim a olhómetro na população em geral, na mamã, que é uma situação muito especial, menos ainda. O E-Lactância, mesmo como se diz, depois vocês também podem pôr nos comentários, é de acesso livre a todas as pessoas, é extremamente fácil de usar, não sei se já usaram ou não, tem linguagem muito técnica, mas facilmente perceptível, ou seja, ou dá ou não dá, ou dá ou não dá, ou tem alerta, depois há lá sítios que têm alertas de cores e de prioridades ou de interesses, mas é assim, a gravidez não é uma doença, é uma condição. Nós temos que gerir ali cada caso é um caso. Eu tenho mulheres que tomam antidepressivos, o antidepressivo é completamente contraindicado na gravidez, mas continuam a tomar antidepressivos porque têm crises de ansiedade, abortos, pré-eclâmpsias, etc. É preferível segurar ali o barco daquela maneira e depois, pronto, quando o bebê nascer, fazendo ali outro tipo de terapias e já que a gravidez, e aliás, no podcast anterior, num dos anteriores, a depressão pós-parto e todos os problemas, e que é verdade, pois eu ainda tive, pensei uma coisa muito, que
que é nós, durante a gravidez, pergunta sempre como é que está a mamãe, como é que está o bebê. No nascer, pergunta como é que está a mamãe, como é que está o bebê. A partir de 5 dias depois do bebê nascer, já ninguém pergunta pela mãe. Quer saber da mãe? Que eu ouvi isso. É verdade, às vezes é preciso ter cuidados especiais. Não mais alongando. Sim, perfeito. Sobre uma questão que eu acho muito importante para as mamães que ficam muito estressadas, se a vida é muito louca, né, muito conturbada de administrar suas necessidades, as necessidades de uma família inteira, de um bebê, trabalho e tudo mais, e a criança adoece e a mãe, por algum motivo, esqueceu de dar a dosagem naquele horário. E aí? O que é que ela faz? Ela dá assim que lembra e muda o horário que estava fixado, ou ela esquece aquela dosagem, dá a seguinte. O que é que ela deve fazer? Ou deve ir procurar o pediatra, né? O que essa mãe deve fazer? Uma pergunta muito simples, mas a resposta é muito complexa. Em caso de dúvida, diz mesmo todos os medicamentos e consulta o seu médico ou farmacêutico. Sim. Agora vamos falar de forma extremamente geral. Em forma de extremamente geral vamos supor que o medicamento se toma 12 em 12 horas. Eu esqueci da toma, mas lembrei-me nas primeiras 6 horas depois do esquecimento, eu devo tomar e mantenho a toma nas 12 horas seguintes. Se o medicamento se toma de 24 em 24 horas, eu lembrei do esquecimento nas primeiras 12 horas e não nas segundas. Nas primeiras 12 horas, eu tomo naquele momento e volto a tomar para manter o ritmo, porque se escolheu aquela hora, por acaso até pode ser o melhor ritmo, quer para a criança, quer para a mamãe, quer para a família. É mais funcional. Se é para tomar de 8 em 8 horas, aquela janela é a mesma história. Mais ou menos 4 horas, nós se esquecemos nas primeiras 4 horas, podemos tomar, continuamos todo. Ou seja, eu tenho aqui resposta para metade da pergunta. Agora, qual é a outra metade da pergunta? Se eu esqueci 12 em 12 horas e passaram 6 horas, eu só me lembrei, ou seja, faltam 3, 4 horas para tomar. Mais vale aguardar e toma-se na vez seguinte. Hipoteticamente, tirando medicamentos de margem terapêutica, isto é uma conversa assim, muito técnica, que eu estou a tentar não usar palavras técnicas, mas depois podemos falar no outro dia sobre isso, sobre a margem terapêutica. Se for medicamentos de margem terapêutica curta, a mamãe também sabe disso, a mamãe, o papá, a família também sabem disso e sabem como proceder nessa altura. Agora, o bebê está com uma amigdalite, o antibiótico é 12 em 12 horas. A história é simples. Primeiras 6 horas, se falhou, isto é como um exemplo muito típico, é exatamente como a pílula. A pílula para tomar 24 em 24 horas. Se o esquecimento for nas primeiras 12 horas, tem-se um procedimento. Se for nas 12 horas seguintes, tem-se outro. O antibiótico é exatamente a mesma coisa. Se for um antihistamínico, se for um medicamento para as dores, se for um medicamento para as dores, o bebê não se queixa de dores, ou aparentemente não se queixa de dores, nós esperamos pela próxima toma, sem qualquer problema. Se o bebê começa a gemer e gritar, ou pico de febre, depois aí a questão da febre, ainda temos muito que falar sobre a febre. Aí temos que gerir conforme as necessidades. Já agora aproveitam e diferenciam agora em Portugal. Eu percebi que estão há pouco tempo em Portugal. Em Portugal nós temos um serviço novo de saúde. Antigamente, qualquer emergência ligava ao seu 112, agora há 2 números diferentes. O 112 é só para emergências, emergência médica, pré-hospitalar, acidentes, fogos, whatever, e em questões de saúde é saúde 24. Já agora aproveitei. 808 24 24 24 e será atendido por um médico ou por um enfermeiro, dependendo depois da capacidade de resposta, e que também pode, vamos supor que isto acontece às 3 da manhã, lembrei-me era para tomar às 9, às 3 da manhã eu estou aqui meio zen, não sei o que é que é responder, não há farmácia de serviço a essa hora, ou a probabilidade de estar uma farmácia aberta, e uma farmácia aberta com pessoa disponível para responder, porque depois a farmácia, o plantão da farmácia, utilizando o termo brasileiro, o plantão, pode não ser com farmacêutico. Pode não ser com farmacêutico e aí pode não saber responder essa questão técnica. A questão é que, ligando à saúde 24, consegue responder a essas especificidades. Mas, do esquecimento, a mamãe também já sabe o nível, quer dizer, se for um medicamento de nível de risco elevado para esquecimento, a mamãe já sabe e também já tem uma resposta mais ou menos preparada para isso. O ideal é não esquecer.
mas todos nós sabemos, nós temos vidas, também, às vezes também nos esquecemos, até às vezes travar numa passada do vermelho, quanto mais agora do medicamento. Poderia também usar um alerta no telemóvel. Telemóvel. Sim, também. Isso é outra ferramenta, né? Eu mesmo, aplicações. se eu tiver alerta, eu esqueço. Há aplicações de telemóvel mesmo próprios para relembrar alertas de antibióticos, de medicamentos. Não tem uma coisa, são novas tecnologias a funcionar. Eu sou a favor, algumas não sei usá-las, mas estou cá para aprender. Eu ainda sou do tempo do MS-DOS. Uma outra coisa que é muito capciosa, que algumas mães e algumas famílias resistem, né, ignoram ou até mesmo não sabem mesmo, é o uso dos inaladores por meio da câmara, né, do espaçador. Aqui chama de espaçador? Não, câmara expansora. Câmara de espaçador, lá a gente fala espaçador. Né, a gente usa e na enfermagem é muito comum, né, especialmente na pediatria, porque a gente percebe que o resíduo do produto... José vai explicar melhor. Acho que é melhor você... Não estragando né? não estragando o seu diálogo. Então pronto, antes disso vamos perceber... Isto é um spray. Isto sai um gás aqui diretamente aqui. Sendo um gás, eu aplico. Se eu aplicar muito bem, eu tenho probabilidade desse gás ser direcionado para o céu da boca, para a língua, para a bochecha, de me engasgar, de desencadear um episódio de tosse. Então, quer dizer, isto neste caso é uma bombinha para respirar melhor. Se eu quero respirar melhor e desencadear uma tosse, estamos aqui a piorar. A câmara expansora, isto é um exemplo de uma câmara expansora. Esta é muito espetacular porque permite aqui uma patilhazinha à medida que o bebê ou criança, ou adulto, ou idoso, isto é aplicado para todas as idades, claro que não se vai colocar este nem, quase não cabe na minha cara, mas permite ver se a criança está a respirar ou não por um movimento desta patilhazinha. Então, assim, a câmara expansora é extremamente simples. Isto também é explicado na farmácia no dia-a-dia. Ele tem um encaixe para o aerossol, claro que não tem lógica encaixar, quer dizer, a boquilha está virada para cima e pôr o aparelho virado para baixo. Não. Tem um encaixe, colocar as doses necessárias aqui dentro, 1 ou 2 cubos, conforme for, conforme a prescrição, do tempo que for, e depois colocar, sem stress, porque aqui a questão é, nós não queremos criar crianças. As crianças, nós, os adultos, os idosos, cada vez tomam mais medicamento durante mais tempo e para várias patologias. Nós tentar criar aquele medo da bata branca aos bebés, tentar evitar, tornar tudo o mais natural possível. Às vezes há crianças mais cooperantes, há outras menos cooperantes, mas depois é só colocar na carinha, brincar com ela, fazer, e a própria criança a respirar vai espalhar temos aqui Catarina veio cá aqui connosco. Olá. E então é só brincar, fazer, até quanto mais rir uma criança, agora vai ser mentira, mas quanto mais rir, melhor vai respirar. E então brincar com ela, colocar só a máscarazinha a tapar a zona do nariz e a zona da boca, não é preciso fazer força, senão nós também estamos aqui a ser pais e mães, é só colocar. O ideal será contar até 10, 15 segundos, se conseguir melhor ter mais tempo, não, mas sabe-se que os primeiros 5 inspirações serão 90 e tal por cento, ou 80 e tal por cento do medicamento para as vias aéreas, neste caso da Catarina. Está aqui o braço aqui para trás. Ou seja, a regra número 1 é não criar stress, porque isto vai se repetir, porque se a criança vai usar isto 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Se nós, eu tento criar, por exemplo, na farmácia onde eu estou, nós temos desenhos ou outras atividades para crianças, eu não quero gerar mais clientes, porque os clientes vão sempre aparecer. Isto na saúde, a saúde é um mercado imperfeito. Mas eu quero desmistificar a ida da criança à farmácia e à toma de medicamentos. E então, é só, mais uma vez, voltamos a colocar, carregamos no spray e deixamos aqui o spray, senão se nós tirarmos o gás começa a sair. A criança vai respirar normalmente, claro que pode fugir mais um bocadinho, carregamos, falamos, ela respira 4 a 5 vezes, tem ali uma patilha depois de se ver, e já está, guarda, continua-se a brincar, e o mesmo, porque isto é uma câmara para bebés, mas também há para adultos, para idosos, para todo o tipo.
E completamente diferente. Já agora, se eu chegasse a perder da criança, eu tinha que arrancar aqui, abrir a boca para pôr a coisa, e depois ainda fazer puff, o puff batia no céu da boca. Era sempre um stress. Eu usei em criança, sou o exemplo prático, eu usei em criança isto, e na altura tinha que ser. Tinha que ser, senão, às vezes também havia o chinelo, como já ouvimos no anterior podcast, havia o chinelo em cima da mesa. Não, os meus pais não eram de bater. Mas agora com a cama expansora é tudo muito mais fácil. Ajuda muito essa cama. E o que serve, mais uma vez, é para ter melhores resultados, melhor aderência à terapêutica e para todos também terem. Porque este bocadinho daqui da Catarina ao meu colo vale ouro. E às vezes nós já estivemos a falar e já às vezes não há tempo para nada. E aquilo que no podcast anterior a colega estava a dizer, que às vezes também está com muita pressa, não experimentar o método de BLW. Porquê? Porque é preciso tempo, é preciso paciência. Não é, Catarina? Não é que cocó. Faz parte dos direitos, peço desculpa agora, vou ter que mudar a fralda.